Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. A minha convidada deste bloco dividirá conosco suas experiências com a autoestima ao emagrecer quase 40 quilos, gente. Ela está lançando o livro Olhar Avesso, com o desejo de ajudar as pessoas no processo de uma busca autônoma, né? Seja muito bem-vinda, Márcia Ribas. E que eu posso dizer, porque eu vi as duas fases, viu, gente? Vi a Márcia com os seus 40 quilos a mais. Verdade. E estou vendo a Márcia aqui com os seus 40 quilos a menos, né? E eu digo uma mudança grande, fruto de uma determinação, de um grande esforço também. Sim, foi. Né? Márcio, obrigada pelo convite. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você. E você acompanhou mesmo. E esses 40 quilos a menos, não digo nem que era menos, não eram meus. Né? Eles estavam ali tomando conta, espaço de uma coisa que não era deles também. Né? E quando você fala de disciplina, na verdade, Márcio, o que me ajudou muito foi o fato de eu ter encontrado um sentido para eu poder emagrecer. Qual foi o sentido que você encontrou? Eu não sabia que eu estava doente, em primeiro lugar. Para mim, eu só estava gorda e eu não tinha roupa que me servisse. Era isso. Como eu não tinha noção da minha história, da minha própria história, foi fácil chegar nisso. Quando eu fui para uma consulta médica, até a pedido de uma amiga, é muito importante a presença das pessoas, dos amigos, e até de pessoas que a gente só conhece. Na história da gente, precisa dar atenção para essas coisas, porque isso ajuda a gente a encontrar o sentido. Ela falou assim, Márcia, você não acha que agora está na hora de se procurar uma ajuda médica para você conseguir emagrecer? Que ela sabia que eu gostaria de emagrecer, mas eu não estava conseguindo uma saída. Eu falei, ótimo. Ela conseguiu com um amigo um encaixe com a médica, que tinha uma agenda lotadíssima. Eu fui, Márcio, sem muita expectativa. Quando eu cheguei lá, eu já fui com os exames, porque ela já tinha pedido antes, né, para adiantar o processo. A médica olhou, perguntou a idade, altura, peso e tal. Eu falei, olha, o seu caso é um caso importante, delicado. Você está a um passo de se tornar diabética, colesterol altíssimo. Se por acaso hoje você viesse a engravidar, seria uma gravidez de risco. E eu não sabia nada daquilo. Eu só estava gorda até então. Ali eu fiquei pensando, gente, eu estou doente e se não for eu cuidar da minha saúde, quem é que vai fazer isso por mim? E eu sempre tive a vida como algo importante, mas até aquela fase... Você não percebia como ela estava em risco, né? Nem um pouco. Quando eu ouvi isso, eu levei um susto, vieram na minha cabeça todas as cenas de quando eu tentei fazer dieta. Você consegue emagrecer. Em todas as dietas eu consegui emagrecer. Daqui a pouco eu virava um balão de novo, porque ela não mantém, nenhuma dieta mantém. E não ensina você a comer também, né? Então eu pensei em tudo aquilo, falei, gente, eu nunca consegui nenhum sucesso com nenhuma delas. Será que agora eu vou conseguir? Porque agora eu tinha o sentimento de que era uma coisa mais importante, mais séria, de maior responsabilidade. Falei, meu Deus, me ajuda, porque agora eu preciso e eu quero. Era uma vontade ainda meio lá dentro, sabe, medrosa e tal, mas agora eu quero. Eu preciso mudar a minha vida. E aí eu comecei a enxergar o sentido nisso, né? Eu sou importante e como eu, não existe ninguém no mundo. Isso é uma coisa que se você parar para pensar, você vê um sentido enorme nisso. Eu vim para cá para fazer o quê? Eu quero descobrir para que eu vim. Eu quero usar do meu potencial, do meu talento, eu quero me descobrir. E eu sabia, Márcio, que eu estava lá dentro totalmente escondida em meia gordura. Que o fato de ter engordado muito... estava ligado a situações não resolvidas, algumas familiares, e que eu tinha medo de sair daquilo ali e aparecer para o mundo. Eu descobri que eu tinha medo de ser feliz. Então, quanto mais eu viesse para fora, mais possibilidade de ser feliz. Como é que uma pessoa pode ter medo de ser feliz, Márcia? Ô, Márcio, eu acho que isso é muito fácil de acontecer, eu não consigo explicar para você, mas isso acontece. E eu tenho que sempre me policiar em tudo, porque eu emagreci, mantenho meu peso, ótimo. Só que eu vivo outras situações,
Por exemplo, ter lançado esse livro foi uma briga interior enorme. Você não tem noção. Só que tudo é uma briga interior. E não é só uma briga interior, às vezes é exterior também, não é? É, também. É. Porque as dificuldades, elas aparecem, não é? E às vezes aparecem dos lugares que você não espera. Porque uma coisa que você está falando, realmente a mudança na vida da gente afeta as pessoas à nossa volta. E algumas são afetadas de maneira muito positiva, nos amam, são pessoas altruístas, querem o nosso bem, e outras não estão preparadas, apesar de gostar da gente, para conviver com uma experiência bem-sucedida na nossa vida. Infelizmente. Então é um preço a se pagar. Então por isso que eu estou aqui metendo o bedelho na conversa da Márcia e dizendo, é uma luta interna, mas também tem os seus reflexos externos, né? Tem, Márcio, e muitas vezes eu percebo que algumas pessoas vão ficando no meio do caminho, justamente por isso. Eu penso que seja difícil perceber uma mudança tão grande, porque foi uma mudança, assim, total na minha vida, né? Porque todo mundo tem vontade, todo mundo quer mudar alguma coisa. E, de repente, você dá de frente com uma pessoa que está conseguindo fazer isso, e você não consegue, vamos colocar exemplo, eu e você, de repente você não consegue, e eu estou conseguindo, você é meu amigo, você vai ficando para trás, e se afastando mesmo. Eu tenho pessoas que se afastaram. É porque é um espelho, né? A outra pessoa acaba sendo para você uma constante denúncia daquilo que você não consegue, né? Claro que isso é triste demais, né? É sofrido, mas eu também preciso respeitar a pessoa, porque eu entendo esse processo. Eu vivi esse processo, Márcio. E eu vivo, na verdade, eu vivo até hoje. Então, é por isso que eu falei da luta interior. Eu preciso lutar contra mim, não é contra ninguém, não. É contra mim. Ou, por exemplo, na semana passada mesmo, eu estou protelando para poder marcar a noite de autógrafos. Por que eu estou protelando isso? Isso já era para estar resolvido. Aí, de repente, chega uma pessoa aqui, chega uma pessoa lá, fala uma coisa, aí uma amiga minha falou assim, Márcia, tá resolvido já a noite de autógrafos? Falei, tô resolvendo. Mas desculpa, é que eu não estou vendo nada resolvido. Você quer ajuda? E aí, por isso que eu falo das pessoas, sempre chega alguém na hora certa para falar alguma coisa para você. Precisa prestar atenção. E aí eu paro e penso, falei, gente, mas eu tô me segurando de novo. Não, agora eu vou resolver. Aí sábado eu fui, sentei, resolvi tudo que precisava resolver e vai acontecer. É natural? Não é natural. Eu preciso forçar a situação para poder chegar nisso. Até que ela se torne natural, né? Só que é com tudo. É uma reeducação, né, Márcia? Pra vida, né? Pra uma vida. reeducação pra vida, o tempo todo. Para a vida. Agora, por que avesso, né? E já emendo aqui uma pergunta. Qual foi o seu olhar avesso no passado e qual é o seu olhar avesso hoje? O meu olhar avesso no passado era totalmente avesso no sentido de não ver perspectiva para a vida. Eu não tinha perspectiva. Uma vez uma amiga me perguntou, Márcia, quais são os seus sonhos? Eu falei, gente, sonho? Ah, eu não sei. E aquilo me irritava, porque ela sempre perguntava a mesma coisa. Meu sonho é viver bem o dia de hoje. Olha que sonho mais desaguado. Então, eu não tinha essa perspectiva, nenhuma. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu sempre soube que eu gostava de escrever, mas nunca pensei em escrever nada além do que, sei lá, uma redação, né? Conforme eu fui emagrecendo e eu percebi que o processo estava acontecendo e que eu comecei a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente, eu percebi que, gente, peraí, se eu estou conseguindo emagrecer, que foi um dos meus maiores desejos, porque isso para uma mulher é muito importante, né, Márcio? Principalmente envolvendo a saúde, tem a questão da vaidade, tem tudo isso. Se eu estou conseguindo... Você se sentir bem com você mesma, né, Márcia? Isso é uma coisa importante. É ótimo, não é? Você necessária. olhar e ter aquele prazer de se sentir em casa dentro de você mesmo. Porque várias vezes que você usou a expressão, tinha um corpo estranho em você. Total. Não é? Você disse, aquela gordura estava no lugar errado. Aquilo não era para estar ali. Né? Aquilo precisava sair dali, porque estava ocupando um lugar que não lhe pertencia. Não é? Então, às vezes, é um sentimento de você não se sentir em casa dentro de você mesmo. Né? E a autoestima é isso. Você se sentir bem... Bem no sentido assim, assumir aquilo que é o seu corpo, assumir aquilo que é a sua história, a sua vida. Eu não tinha noção de qual era a minha história. Por quê? Porque eu tinha medo de olhar para trás. Porque tudo foi muito sofrido e eu tinha medo de mexer na ferida. Na sua história em família? Sim, em família isso vai, né, vai tomando uma proporção maior. Acaba envolvendo a relação de amizade. Por eu estar muito gorda, não era a questão das pessoas não me aceitarem. Eu achava que as pessoas não me aceitavam. Era uma coisa da minha cabeça.
Era a forma como eu me via, como eu pensava sobre mim, que está totalmente ligado com a autoestima. Se eu me vejo de uma forma totalmente limitada, não adianta você fazer todo o esforço do mundo para tentar me fazer enxergar de outra forma, que você não vai conseguir. Eu vejo daquela forma. Então, eu não me senti aceita. Sempre pensava assim, quando eu comecei a caminhar, foi lá na comunidade, lá em Cachoeira. Na Canção À noite, Nova. na Canção Nova, Eu ficava pensando assim, gente, tá todo mundo olhando para mim e pensando assim, olha aí a gorda, tá tentando agora tirar o atraso, né? Comeu, agora vai tentar emagrecer. Márcio, as pessoas não estavam nem me vendo. A cabeça da gente é muito louca, né? É louca, varrida. Mas é mesmo. É, lógico que é. Era coisa da minha cabeça. E aí, quando eu comecei a perceber isso, esse olhar avesso foi mudando. Falei, calma, então peraí, tudo depende da forma que eu vejo. São pensamentos sabotadores, né? Totalmente. Totalmente. E agora pensa, Você conseguiu mudar essa maneira de olhar? eu consegui, mas é esse esforço que eu faço todo dia que eu te falei. Não pode relaxar, né? Porque senão volta. É igualzinho. Por exemplo, o meu metabolismo ele é lento. Vai ser a vida toda. Se eu não cuidar da minha alimentação, balofa o resto da vida. Isso é natural. E a mesma coisa é a minha postura. Porque eu fiquei muito tempo sem dar atenção para mim. Voltar para aquilo que era antes, facinho. Então, o que eu faço hoje, como um exercício? Eu olho para frente, tento enxergar mais ou menos onde é que eu posso dar o próximo passo. E ter descoberto que, por exemplo, o que eu vivi ontem foi ótimo, só que hoje pode ser melhor, porque eu já tenho a experiência de ontem. Então, é como uma viagem. Você vai sair daqui e vai para o Rio de Janeiro. Tá, você chegou em Resende, legal, ótimo, só que você vai mais para frente. Você vai enxergar outro horizonte, até você chegar onde você pensou. Chegou lá, é uma outra visão que se abre. Nossa, eu posso ir para Salvador? Então, é um degrau por dia, sempre com uma coisa nova. E eu quero ver o que é essa coisa nova. Então, eu não me contento mais com o que eu já vi até agora. Eu quero ver mais. E não é uma questão de não ser grata pela vida. Não é. É uma questão de querer fazer acontecer aqui a minha missão. Por que essa chave na capa do livro? Qual o significado dela? Eu tive um sonho uma vez que eu estava dentro de uma câmera fria, totalmente sem força, Márcio, um lugar vazio, cinza, gelado, e eu estava sentada no chão. E eu percebia que aqui do meu lado havia uma porta, mas eu não tinha força nem para virar o rosto para poder enxergar o que acontecia ali. E não tinha noção, eu não conseguia raciocinar. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui? Essa foi uma cena. Do lado de fora da porta, estava eu, em pé, bem, saudável, olhando para a porta. E pensando o seguinte, sentindo o seguinte, nossa, o que tem aí dentro? Tenho a impressão que é alguma coisa que me diz respeito, mas não tinha atitude. Então, esse sonho, para mim, ele tem um sentido também até hoje. São duas, né? Sempre tem aquilo que é o lado bom e o lado ruim, né? Paulo fala muito bem, que ele faz o mal que ele não quer e o bem que ele quer fazer, às vezes ele não consegue. É essa luta. Então, eu pensava, eu entendo hoje o seguinte, existe uma parte minha que ela é sempre mais sadia, e existe uma outra que é mais doente. Então, precisa ter a unidade dessas duas partes para eu poder ficar em equilíbrio. E a que tem mais saúde precisa ajudar a que está doente. Quando eu entendi isso e eu comecei a me respeitar mais como ser humano, eu entendi que a chave sempre está na porta, não precisa nem procurar. Ela está na porta. O que precisa é a atitude de abrir. E a coragem, porque você não sabe o que você vai encontrar lá. São muitas coisas boas e muitas coisas que você precisa enfrentar, que você precisa se determinar a fazer, se sacrificar às vezes, né? Então, essa atitude te dá tanta resposta. Agora, olha, eu faria tudo de novo, porque, Márcio, o horizonte que se abre, que se abriu para mim, a partir do momento que eu abri a primeira porta, olha... É uma nova vida, né, Márcia? Porque totalmente. Essa impressão que a gente tem quando a gente encontra você, não é? Eu sempre gostei de você. Sim. Não é? Sempre gostei. E é recíproco. Mesmo quando você estava meio escondidinha, não é? Verdade. Nessa fase que você falava aí que você não se sentia aceita. Sempre gostei.
E eu fui acompanhando a mudança. Às vezes é difícil reconhecer você quando a gente tem em mente aquela primeira pessoa que a gente encontrou. Então, é de verdade uma pessoa nova. Ah, mas não havia coisas positivas, boas na Márcia Comadre? Não, tudo que a Márcia tem de positivo e de bom, hoje estava nela, naquela altura em que eu conheci você. Não é? Só que isso aflorou de uma maneira espetacular, não é? De tal forma que quando você olha, apesar de ser a mesma pessoa, você vê uma pessoa diferente. Então você vê, é uma vida nova. E você até fez uma menção a Paulo, mas quando você estava aí explicando o processo que você viveu e como você se mantém hoje, uma coisa que me ocorreu mesmo enquanto você falava é a questão do tema da vigilância. Não é? Que Jesus ele disse que a gente precisa vigiar. Não é? E aí é vigiar sobre o peso, mas é vigiar sobre a antiga mentalidade que não desiste de tentar voltar. Não é? Então, a mudança de vida, uma vida nova, é também, nesse mundo, questão de vigilância, né? O seu testemunho, ele é comovente, não é? Ele alcança todo mundo, né? Esse testemunho, ele me toca. Mas ele, é claro, que tem um impacto muito maior sobre pessoas que estão lutando contra o excesso de peso, não é? E a pessoa quer a chave também para a sua reeducação alimentar, quer saber quanto tempo que você lutou para poder viver essa transformação. Foi muito tempo? Márcia, eu sou uma pessoa muito teimosa. Então, foram 3 anos. Poderia ter sido em menos tempo. Porque a reeducação alimentar, na verdade, ela é muito simples. Tão simples que eu quis complicar. Então, a médica havia dito, olha, você vai comer de 3 em 3 horas, X calorias por dia, vai variar isso de acordo com o organismo da pessoa. Vai adaptar a sua alimentação, vai começar a variar o seu cardápio. Eu não gostava de fruta, de verdura, nada. Adorava bolo, chocolate, pão, tudo que engorda muito, né? É ruim? Não é ruim, mas se comer só isso, em excesso, eu comia um pacote de bolacha recheada por dia. 3 pães no café da manhã, fora o resto do dia. Então, eu achava assim, simplesmente achei, gente, esse negócio de comer de 3 em 3 horas não tem nada a ver, eu vou respeitar a quantidade de caloria. Aí foi, nos primeiros 8 meses eu consegui. De repente, eu comecei a me sentir mal, porque eu estava acordando mais cedo e almoçando mais tarde. No meio da manhã, eu estava enxergando tudo roxo já. Uma queda de energia muito grande, né? Comecei a comer forçadamente. Comecei a emagrecer mais. Eu falei, não acredito que o negócio funciona. E era de verdade, eu perdi 8 meses, à toa. Márcio, é uma coisa milagrosa. Todo mundo quer. Comendo de 3 em 3 horas emagrece muito mais. Muito mais, porque o que acontece? O organismo entende, o metabolismo, que se vai chegar daqui a pouco, ele pode usar energia, então. É muito inteligente. Então, eu posso queimar a energia agora e daqui a pouco chega mais. Se não chega, ele não pode queimar. Como é que você vai ficar em pé? Olha só. Olha! Pois é. E eu não entendia, não quis entender, porque ela havia me explicado. Então, quem quer exagerar na medida e diz assim, não, eu vou fazer a dieta sim, mas eu vou fazer o seguinte, vou eliminar essas refeições intermediárias, que é para justamente absorver menos caloria. Em vez de emagrecer mais rápido, vai emagrecer com mais dificuldade. Ou não vai nem emagrecer. Porque o organismo retém aquela energia, ele não gasta porque ele tem dúvida se ela vai chegar. E ele precisa usar isso para te manter em pé. Aí, depois que eu fiz essa descoberta, né, pela minha teimosia, comecei a emagrecer muito mais rápido. E o que é legal? Você não sente fome na próxima refeição. Você comeu há 3 horas atrás só. Aí não precisa se matar diante do prato, né? Não, e eu fiquei até com raiva, porque eu ia comer e aí eu já não estava com tanta fome. Falei, nossa, gente, mas eu achei tão gostoso, né, o bolo e tal, e eu não conseguia comer tudo. Olha que natural que é. O bebê, não é assim? Ele não come mama de 3 em 3 horas? É uma coisa do organismo. Então, a reeducação alimentar, na verdade, me ajudou a perceber a minha vida de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a me respeitar. Peraí, então, o que eu estou sentindo? Não vou fazer mais nada pela minha cabeça, porque uma coisa é você sentir fome do organismo, outra coisa é você sentir vontade de comer. Quando você vai pela vontade de comer, tá tudo no sal, né, como diz. Porque você vai comer, sempre que você tem uma vontade de comer, você come um doce, aí você descobre, não, mas não era um doce. Aí você come um pedaço de torta. Nossa, mas acho que não era um salgado. Vou tomar um suco de abacaxi. Não era aquilo, nunca é. Porque é uma vontade da sua cabeça.
Se você vai pela fome, pelo seu organismo, que você está sentindo, você vai comer porque você está com fome. E ela é interessante porque às vezes o organismo pede, aí sim, e é acertado. Tipo, alguma coisa mais ácida, alguma coisa doce, às vezes um chocolate. Eu como, não que eu não possa, mas hoje eu como muito menos. Uma barra de chocolate para mim, nossa, adoça a sola do pé. Antigamente não. Então o organismo ele se adapta e ele passa por uma limpeza. A impressão que eu tenho é essa. O paladar fica mais fino e quando você percebe, tudo mudou. E que hora que mudou? Que você não sabe? Como é que aconteceu? Márcio, é muito bom. Isso que transformação maravilhosa. Olha, Márcia, o bom é que a gente foi falando de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E é um testemunho. Eu acho que quando a gente conta a história da vida da gente, a gente acaba fornecendo informações até sem perceber. Acredito que as coisas que você nos contou aqui ajudou a muitos, que a mim me fez pensar. Ai, que bom. Bastante, não é? Olha, gente, está chegando aqui o final da entrevista com a Márcia, não é? É com pena que eu digo isso, porque eu gostaria de continuar um pouco mais esse nosso bate-papo. Mas até é bom que não continue, não é? Porque você vai poder mergulhar com mais profundidade nessa conversa maravilhosa. E se eu conheço bem a Márcia, não é? O pouco que eu conheço, tenho certeza que também há uma chave na capa desse livro, porque você vai receber várias chaves na leitura que você vai fazer. Então veja lá, Olhar Avesso, quando a vida é vista de dentro para fora. Esse livro está à sua disposição através da editora Canção Nova. É muito fácil você adquirir. Você pode ligar agora, fazer o pedido, vai ser entregue na sua casa. 0 código da operadora 12 3186 2600, ou você pode entrar direto no nosso site loja.cançãonova.com e efetuar ali o seu pedido. Márcia, você também tem um blog, né? Tenho, marciaribas.com.br. Que tipo de assunto que você aborda ali? Autoestima, beleza, autoestima, tá cuidado. joia. Olha, quer saber um pouquinho mais sobre autoestima? Não é? Aprender a gostar de si mesmo, aprender a se valorizar, descobrir os seus próprios talentos. Márcia disse que ela foi acompanhada, que ela teve, como foi a pessoa que te ajudou, não foi terapia? Fiz terapia. Foi terapia. Às vezes você quer saber assim, mas como é que esse negócio da terapia, não é? Com certeza ela está partilhando no livro e está partilhando também no blog com você coisas que ela pode ter acesso através da terapia e que talvez vai te fazer um bem imenso, tá ok? Marcinha, querida, já tem projeto aí pela frente? Já. É? Já estou trabalhando. Já sabe o que é? Já, mas eu não posso falar ainda. Não pode falar, tá bom? Mas a gente prometo para você que quando o projeto estiver viável, a Márcia vem aqui para estar conosco novamente. Com certeza, Márcio, obrigada. Eu te agradeço e te admiro, porque você foi uma das pessoas que me ajudou a me enxergar melhor. Talvez você não saiba. Obrigada. Muito obrigado. Fico feliz de saber disso. Mas tá bom? Muita verdade. Que bom. Nós vamos para um breve intervalo e você pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook. facebook.com/papoabertocn. Nós voltamos já já. Você, por favor, continue conosco.